Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos suspenderam as tentativas de avanço aqui em Vuhledar, hein? Segundo eles, as situações, o clima não está razoável, não está agradável, né? Porque está chovendo artilharia ucraniana, isso sim. Vuhledar, assim, vai se juntando à Avdiivka, que fica mais aqui para cima, como outro lugar que os russos tentam e não conseguem avançar nada. Na região de Bakhmut, os russos tomaram uma pequena cidade ao norte de Soledar chamada Mykolaiivka, mas não conseguiram impedir o reforço dos combatentes ucranianos na cidade de Bakhmut propriamente dita, né? Tropas e equipamentos foram levados de reforço ali em Bakhmut, o que indica que os ucranianos não pretendem sair da cidade tão cedo. A reportagem de uma revista ucraniana, inclusive, descreve um ataque que houve alguns dias atrás já, ali na região de Bakhmut, em que 20 soldados ucranianos seguraram 200 mercenários do grupo Wagner ao longo de 10 horas de batalha. Foi realmente impressionante, parecia um apocalipse zumbi do pessoal vindo. Os ucranianos tiveram que revezar rifle, porque o rifle ficava quente demais de tanto tiro, né? E no final não conseguiram. 140 russos mortos nessa brincadeira. A grande ofensiva russa deve acontecer após o dia 11 de fevereiro, porque uma empresa de telefonia da região de Luhansk fez um comunicado hoje avisando que, por determinação dos russos, ia parar de fornecer internet a partir do dia 11. Simplesmente não vai ter mais internet nessa região ocupada toda aqui de Luhansk e Donetsk a partir do dia 11, muito provavelmente para impedir que cidadãos e outras pessoas passem informação para os ucranianos. E os russos colocaram uma rede de camuflagem verde para disfarçar, entre aspas, os pantsir que eles estão colocando no alto de prédios brancos lá na Rússia. Que história é essa? O que eles esperam com isso? Será que serve para alguma coisa essa rede? Vamos ver que sim. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter in The Last of Us episódio 3, Dilma do Acre e os 120 milhões de famintos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com um atentado que aconteceu em Enerhodar. Enerhodar é essa cidadezinha aqui que fica próxima da usina nuclear de Enerhodar, né? A usina fica nessa parte aqui, e aqui tem uma cidadezinha que normalmente é usada pelo próprio pessoal que trabalha na usina, né, que são trabalhadores aqui de Enerhodar. Então é uma cidade bem pequena e está ocupada pelos russos, né, muitos oficiais russos aqui. E esse rapaz que foi eliminado era o Evgeny Kuzmin, que era um colaborador trabalhando para a polícia da ocupação russa ali na região, né? Então, ele recebeu o tratamento adequado de todo colaborador de russo, o carro dele explodiu e ele morreu no momento ali na hora, né? Bom, houve artilharia de longo alcance ucraniana, destruiu um posto de comando, 3 áreas de concentração de pessoal e um depósito de munição russo de ontem para hoje, tá? Isso aqui é a informação que vem lá diretamente do comando ucraniano e eventualmente a gente tem informações sobre exatamente onde é que foi isso e às vezes até imagens do que aconteceu, mas outras vezes a gente não tem essas imagens porque depende, lógico, de alguém ali na região filmar a coisa, né? E o exército russo disse que suspendeu a atividade ofensiva em Vuhledar devido a clima ruim, não está com um bom clima na região, né? E a gente falou alguns dias atrás, de fato, estava muito nublado, muito chuvoso, com muita precipitação ali na região. Isso tudo dificulta, né? Mas como o Tendar lembra aqui, o principal problema é que está chovendo aço ucraniano em pequenos pedaços sobre os russos, né? E o fato é que eles já tentaram avançar aqui várias vezes e não conseguiram, né? Mas só a título de curiosidade, em tese, o tempo ruim vai até amanhã, dia 4, sábado, né? Depois disso ainda fica nublado mais 2 dias, mas a partir da terça-feira, dia 7, o tempo vai se abrir. Vamos ver se os russos vão retomar essa ofensiva aqui na região, né?
De qualquer forma, o Tatarigami lembra aqui que, embora eles estejam dizendo que acabaram de avançar, eles continuam fazendo assaltos. Só que o que está acontecendo é que, como tem muito fog, né, muita neblina, eles não conseguem usar os drones na região ali. Então, eles estão fazendo só assaltos por terra e realmente estão com muito menos capacidade agora, né? Eles esqueceram de mencionar o motim da 155ª Brigada e suas reservas, que parece que aconteceu. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas parece que os marines da 155ª se recusaram a ir para frente de batalha, e quando acabaram indo, foram pro forma, ou seja, eles vão lá na frente, dão alguns tiros e depois voltam alegando que não conseguiram avançar. Ou seja, não estão tentando de verdade, é a visão desse pessoal. E justamente porque eles não estão tentando, porque a verdade é que eles já perderam muita gente ali na região de Pavlivka, né? Antes, justamente nessa tentativa desses ataques infundados aqui. Perderam muita gente aqui em Pavlivka, a gente fez até um vídeo sobre isso no ano passado, e agora o pessoal continua jogando eles contra Vuhledar, sendo que é uma fortaleza muito difícil de ser tomada, né? E aqui é um ponto interessante, porque a Rússia está transferindo unidades sobre para a região de Donetsk para suprimir mutins entre as tropas russas, principalmente na região de Vuhledar. E a Rússia tentou atacar Vuhledar e falhou, e 10 soldados russos foram capturados, um grande grupo morreu. E a 155ª Brigada Marine, né, que está ativamente envolvida no ataque, de novo perdeu muitos soldados, e aí eles lembram do caso lá em novembro do ano passado, quando eles perderam em Pavlivka, perderam 50% da sua capacidade de combate e seu pessoal. Eles já foram complementados 3 vezes depois, né, com mais mobilizados para essa brigada, mas é lógico, os mobilizados novos não têm a mesma capacidade daqueles que eram mais experientes, né? E nós sabemos que a 155ª apareceu de novo em Donetsk e foi novamente derrotada, né? Parece que o pessoal novo recrutado nessa brigada se mostrou não tão competente assim e decidiu se render. Ou seja, parece que teve aí 10 soldados russos que se renderam, além daquele motim que a gente mencionou aqui, que o Tatarigami falou sobre o pessoal se recusar a ir batalhar, ou então batalhar de forma formal, não ir para frente de verdade, né? E aqui ele dá uma visão de hoje, dia 3/2, 7 horas da manhã, lá na Ucrânia, dizendo que não houve muitas mudanças nas últimas 24 horas, o inimigo continua atacando com muitos grupos, porém sem resultados. A queda na moral é visível, o inimigo não engaja de forma tão confidente quanto fazia isso antes, né? Também tem usado mais ataques durante o dia e reduzido os ataques à noite, a não ser artilharia, que continua tendo ainda na região lá mesmo à noite, né? Um detalhe curioso, né? Há uma informação do Kovalenko, que é um militar ucraniano, que o exército de mercenários privado chamado Patriot está na região, mas não participou dos combates. O Patriot foi o exército mercenário criado pelo Shoigu para fazer frente ao exército mercenário do Wagner, lá do Prigozhin, né? Então, olha só o que eles queriam fazer, segundo eles estão dizendo aqui, né? A ideia é que quem tomaria Vuhledar seria a 155ª, mas aí esse exército Patriot iria, depois de tomada a cidade, aparecer nas fotos como sendo quem tomou a cidade, justamente para dar visibilidade ao grupo e para criticar o Prigozhin lá e o grupo Wagner, né? Repara a quantidade de briga interna que tem no exército russo, né? Ou nesses múltiplos pedaços que formam o exército russo. Enfim, o Patriot, então, é afiliado ao Shoigu, é o Shoigu que é o ministro da Defesa. A gente falou sobre isso, ele estava montando um exército privado dele, é esse Patriot, e a ideia era aparecer nessa coisa, só que infelizmente eles não conseguiram avançar sobre Vuhledar, não puderam fazer o truquezinho de imagem, né? O Tendar está falando aqui, decretando o fim da ofensiva russa ali na região de Zaporizhia, né? Na região aqui de Oryhiv. A gente já falou sobre isso ontem, inclusive eu falei que acabou, não conseguiram avançar nada.
tentaram uma época chegar aqui até Kamiansk, desistiram, enfim, acabou que não avançaram nada no final, até perderam o território, porque até perderam Bilohíria, essa cidadezinha que está aqui, né, que estava na mão dos russos, agora os ucranianos tomaram e ficou parada a frente aqui, né. Essa foi aquela frente que os russos avançaram em campo aberto, andando e coisa e tal, e depois a gente vai ver um outro caso não muito diferente desse, contado lá em Bakhmut pelos ucranianos. Bom, a Avdivka é outro local em que houve inúmeras tentativas russas de tomar a região e não conseguiram, né? Ele está falando aqui, lógico, em comparação com Vuhledar. Vuhledar é aqui, já é a segunda grande ofensiva russa na região e eles não conseguem tomar. A Avdivka fica aqui. E também dá para ver que ela fica bem num buraco aqui, né, quase num caldeirão aqui, no meio de forças russas, mas os russos não conseguem tomar, e isso já vem de muito tempo, tá? Vem desde 2014 essa tentativa russa de tomar a Avdivka. E o motivo para eles não conseguirem tomar a Avdivka não deixa de ser parecido com o motivo que eles não conseguem tomar Vuhledar. A cidade ela é muito estratégica, ela é muito bem construída para defesa, né? Ela fica numa região mais alta e tem muitos prédios altos, então os ucranianos se encastelam no alto de prédios e fica muito fácil para eles impedir qualquer chegada de tropa russa, né? Aqui em Vuhledar você tem grandes campos abertos, então os russos, ao tentarem avançar, acabam se tornando alvos fáceis. Em Avdivka você tem lagos e rios que dificultam também a abordagem aqui. Dá para ver que ela fica no alto, e além disso tem uma grande quantidade de rios e lagos aqui, ó, que formam obstáculos naturais para alguém que estiver avançando em direção à Avdivka, né? E por isso também já teve várias tentativas dos russos tomarem e não conseguiram aqui. O Igor Strelkov, ou Igor Girkin, aquele criminoso de guerra que começou essa história de, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele escreveu aqui no Telegram dele sobre a situação na área de Bakhmut, e ele falou aqui que os russos foram incapazes de impedir o reforço à cidade. Apesar da artilharia periódica nas linhas de comunicação, lembra, em termo militar não é só comunicação de informação, é comunicação também de tropa, é transporte de tropa, transporte de munição, esse tipo de coisa, né? Então, apesar da artilharia periódica em linhas de comunicação, o inimigo trouxe grandes reforços para Bakhmut. E aí ele manda saudações para a Força Aérea Russa, que foram incapazes de atingir a retaguarda, bem como o Ministério da Defesa russo em geral, que só consegue atingir alvos estacionários, né? Ou seja, está criticando o pessoal por ter deixado os ucranianos reforçarem Bakhmut. Em conexão com a transferência de reforços frescos em Bakhmut, pode ser assumido que, nesse momento, as Forças Armadas da Ucrânia não têm intenção de render a cidade e recuar para novas linhas. Consequentemente, o Wagner vai novamente ter que assaltar a cidade. E, de fato, eles continuam fazendo isso com menores avanços táticos, né? Então, como a gente está vendo, basicamente o que a gente já tem visto lá na região de Bakhmut. Bakhmut está aqui. Existe, sim, alguma ameaça a essa linha de comunicação ucraniana mais aqui abaixo, essa estrada aqui, a T0504 ou N32, como está aqui nesse mapa. Aqui também a M03, que vem pelo norte, também já está comprometida, porque tem que passar aqui em alguns lugares próximos da linha de frente. O que os ucranianos têm usado mais é essa outra estrada aqui, a O0506, que é uma estrada menor, mas ainda está completamente desimpedida e longe do fogo russo, né? Agora, os russos estão tentando tomar essa área de floresta aqui e essa área de floresta aqui também, tá? Se eles conseguirem tomar essa área de floresta aqui, pode ser que eles dificultem, porque repara, a estrada passa aqui, tá? E se você pegar o mapa de altitude, essa região aqui é mais alta do que aqui. Então pode ser que os russos, conquistando essa floresta aqui, eles tenham uma linha de fogo para evitar o uso dessa
estrada aqui, que é a última estrada livre que os ucranianos têm para abastecer Bakhmut, né? Mas por hora não conseguiram isso, tá? Também tem gente dizendo que eles estão tentando tomar essas florestas aqui, porque não apenas impediriam completamente o uso da N-32 aqui, que é a T-0504, que passa por aqui, mas aqui também é uma região mais alta e também permitiria que eles tivessem capacidade de fogo contra a O-0506 neste ponto aqui, né? Então são as tentativas russas para fazer esse cerco tático a Bakhmut. E a situação lá em Bakhmut, os russos continuam avançando lentamente, mas continuam avançando em alguns pontos, justamente porque usam aquelas técnicas de onda humana que a gente descreveu ontem, né? Ontem a gente descreveu a onda humana do ponto de vista do grupo Wagner, como é que eles fazem esse negócio, né? Indo de 8 em 8, a primeira onda é mais com armas mais pesadas, depois vão as armas mais leves e coisa e tal, até alguém conseguir tomar a trincheira do inimigo, né? E aqui tem um relato curioso que saiu nessa revista aqui militar ucraniana, Armia Informe, em que eles descrevem um outro lado, né? Uma batalha que houve em Bakhmut, isso já faz algumas semanas, isso aqui já saiu uma reportagem, coisa e tal, não é recente, mas é interessante porque descreve a mesma coisa que os russos descreveram do ponto de vista dos ucranianos. E um caso em que uma batalha em que 30 tropas ucranianas seguraram 200 mercenários do grupo Wagner, numa batalha de 10 horas, matando ou ferindo 140 deles, e os restantes desistiram e foram embora, não conseguiram tomar a trincheira, né? Dá para ver que foi realmente muitas ondas de 8 pessoas aqui para conseguirem, para tentarem, e os combatentes ucranianos disseram que os canos das armas chegavam a ficar vermelhos de quente, né? Quando você usa uma arma dessas, um rifle desses, em modo de repetição automático, realmente é muito round, costuma aquecer demais. E daí o que eles faziam? Eles usavam, cada soldado usava 2, 3 rifles de reserva, para quando o seu rifle aquecia, você botava ele de lado, pegava um outro para poder continuar atirando e evitar que o Wagner conseguisse fazer o esquema deles de chegar na fronteira, né? E ele está dizendo aqui que é muito parecido com o filme World War Z, né? Aquele filme de zumbi, coisa e tal. Curioso, né? O World War Z, ou seja, Guerra Mundial Z, foi filmado antes dos russos adotarem o Z como símbolo deles, né? Olha só, o Z de zumbi. É bem interessante a reportagem aqui, eles contam aqui em detalhes como é que foi, coisa e tal. Foi na região de Bakhmut, eles não explicam exatamente onde foi o apocalipse zumbi com os russos lá, mas eles conseguiram segurar por 10 horas lá o ponto e não entregaram, os russos desistiram e foram embora, deixando 140 mortos nessa única tentativa deles de tomar, né? É lógico, a gente sabe, por óbvio, que nem todas as tentativas os ucranianos conseguem repelir, né? Foi justamente assim que os russos conseguiram tomar Soledar. Os ucranianos repelem, mas uma hora uma onda humana dessa do Wagner acaba conseguindo tomar a trincheira, e foi assim que eles avançaram aqui. Tem um outro recado aqui do Kianin, lá em Bakhmut, né, que é um comandante ucraniano que está ali na região. Ele tem feito reportes e falando que está tranquila a situação lá, que o pessoal está conseguindo manter a cidade, que não há nenhum risco iminente. Estamos trabalhando para estabilizar o fronte, para evitar que os russos avancem mais, né? E aí ele faz uma observação aqui curiosa, que eu estou ligando com uma outra informação de ontem que a gente teve, né? Ele fala para tranquilizar os mobilizados ucranianos. A Ucrânia está fazendo mobilização neste momento. E talvez por isso tenha saído aquela notícia sobre os 500 mil mobilizados russos e coisa e tal. Talvez aquilo tenha também por propósito incentivar os próprios ucranianos também a aceitar a mobilização, né? A entrar como voluntário ou não não fugir da responsabilização, né? Então eles dão recados aqui para os ucranianos, dizendo que está tudo bem, que eles vão estar todos juntos nessa briga e que a vitória está chegando. Enfim, isso aqui que foi uma mensagem para os mobilizados ucranianos que estão sendo mobilizados neste momento, né? Bom, teve mais uma pequena cidade que foi tomada ali na região de Soledar,
Bakhmut está aqui, continua firme, não conseguem avançar para cá, mas eles têm avançado aqui para o norte, né? Eles tomaram agora Mykolaiivka, essa outra cidadezinha pequena aqui, né? A gente falou para vocês que ontem eles tomaram Sako e Vantsete e agora tomaram Mykolaiivka. São duas cidades pequenininhas que não tem muito motivo de ser, não tem muito como os russos avançarem muito aqui, eles estariam criando uma saliência muito grande aqui que ficaria fácil para os ucranianos cortarem as rotas de suprimento deles, mas de qualquer forma é preocupante esse negócio. Por quê? Porque eles estão conseguindo avançar ainda. Então aquelas estratégias todas que eles estão fazendo e coisa e tal, bem ou mal, com mortes ou sem mortes, eles estão conseguindo avançar, né? E, aliás, só para fazer uma observação, eu achei o nome estranho dessa cidade, né? Sako e Vantsete, coisa e tal. E fui procurar, e realmente é o caso do Sako e Vantsete. É uma cidade que foi criada em homenagem a esse caso do Sako e Vantsete. Para quem não sabe dessa história, Sako e Vantsete foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 1920. Eles eram ambos imigrantes italianos que já estavam há algum tempo nos Estados Unidos, já eram, como muitos imigrantes italianos naquela época, eram pessoas pobres, né, proletários, e eles eram anarquistas, né? Eles faziam parte de uma organização anarquista lá nos Estados Unidos, uma organização anarquista, vocês sabem, anarco-comunista, né? É uma coisa que eu, como um anarcocapitalista, discordo, porque na minha visão, anarco-comunismo, como é pregado por esse pessoal, é apenas uma outra forma de Estado. Ah, mas você tem um conselho local, um comitê decisório da alocação de recursos. Isso é outra forma de governo, não muda nada, né? A anarquia mesmo, anarcocapitalismo, só é possível se você tiver propriedade privada e ética libertária, não tem outro caminho, né? Mas enfim, eles eram anarquistas naquela época, anarcocomunistas, e foram acusados de terem matado uma pessoa que estava fazendo pagamento numa empresa. Então, no dia do pagamento da empresa, eles foram lá, mataram e roubaram o salário da galera toda, ou o dinheiro que seria usado para pagar o salário dos funcionários da empresa, e teriam feito isso, tá? E a questão toda é que o julgamento deles foi muito criticado, justamente porque eles eram da comunidade italiana, que na época era uma comunidade ainda muito empobrecida, né, nos Estados Unidos, e poucos falavam inglês bem, e aí a maior parte das testemunhas que eles tinham para depor a favor deles falava muito mal inglês, e daí caía em pegadinha do advogado de acusação, do promotor e coisa e tal. Então foi um caso muito criticado na época, né, porque não tinha motivos para condenação deles, né? O Nicolas Sako é esse daqui e o Bartolomeu Vantsete é esse rapaz do bigode charmoso aqui, né? E no final das contas eles foram condenados, foram presos, foram executados pelo crime, apesar de várias inconsistências, tudo leva a crer que eles não tinham nada a ver com esse crime particular, né? E lembra, a gente está falando 1920. 1920 é justamente pouco depois da Revolução Comunista na Rússia, né? Então havia esse clima todo, o pessoal na Rússia usou eles como caso de, não, que os Estados Unidos está matando os proletários e coisa e tal, os anarquistas, e enfim, usaram esse caso muito como propaganda, né? E particularmente na Ucrânia. Muita gente não sabe, mas assim, a Ucrânia, o processo de revolução comunista na Ucrânia foi meio que independente do russo, né? É lógico que teve influência, tudo ali estava interligado, mas não foram os mesmos comunistas na Rússia que aconteceram na Ucrânia. A Ucrânia tinha uma característica muito forte de anarquismo, bandeira preta, anarcocomunismo, muito forte mesmo, diferente da visão mais marxista do Lenin, né, da Revolução Russa, né? É lógico, mais adiante tudo acabou virando a mesma coisa na União Soviética, mas tem todo um padrão diferente da Revolução Comunista que aconteceu ali na Ucrânia, justamente com um teor muito mais anarquista, e daí esse vilarejo que foi feito em homenagem ao Sako e Vantsete, né? É só uma curiosidade aí. Mas, enfim, foi tomado o vilarejo ao lado também lá pelos russos, né? E, bom, parece que também alguns canais russos estavam falando ontem que eles teriam tomado Bilorivka. Bilorivka
eu fiquei até na dúvida, porque tem várias Bilororhívicas aqui. Aliás, a Ucrânia adora dar o mesmo nome de cidade para mais de uma cidade. Tem essa Bilororhívika aqui, que é uma cidade, está na mão dos ucranianos, os russos estão tentando tomar, mas não foi essa Bilororhívika aqui, foi essa Bilororhívika aqui que eles estavam se referindo, é outra Bilororhívika, mas está na mão dos ucranianos e os russos estão tentando tomar. E chegaram a sair algumas mensagens aqui. Aqui são essas duas mensagens que ele colocou aqui, eu traduzi aqui pra gente. Então, essa daqui diz que a vila de Bilororhívika foi liberada. Liberado, lógico, isso aqui é um blogger russo, então estão dizendo no sentido que os russos tomaram Bilororhívika, né? E ontem, durante o dia, houve reportes que os inimigos estavam tirando as tropas de lá, estavam recuando as tropas, e devido à deterioração da situação em Soledar, não sei se faz muito sentido não, tá? É verdade que Soledar aqui, esse saliente russo aqui poderia ser preocupante para os ucranianos se os russos ainda tivessem essa área aqui ocupada, né? Mas como não é o caso, não tem tanto risco aqui para Bilororhívika. De qualquer forma, é isso que eles estavam divulgando no Telegram de lá, né? Sempre com muita festa, não, que também avançamos em Dibrovo e não sei mais aonde. Hoje sai essa reportagem aqui, ó. O reporte sobre a captura de Bilororhívika ontem era prematuro. As batalhas estão acontecendo, a iniciativa é do nosso lado, mas não conseguiram tomar a cidade ainda. Ou seja, fake news russa. Normal. Padrão. Bom, a gente sabe que nas próximas semanas ou meses as forças russas vão lançar uma ofensiva grande no leste da Ucrânia e possivelmente outra linha de frente. A gente já falou sobre isso ontem, né? A gente já está sabendo que isso iria acontecer, foi justamente o papo do Reznikov ontem, falando de 50 mil, meio milhão de mobilizados russos e coisa e tal, e justamente esse tipo de papo dele pode ser justamente por conta de incentivar também a mobilização ucraniana, mas existe uma informação, e a gente falou também que existe a informação de que o Putin quer apresentar alguma coisa no discurso dele do dia 20 de fevereiro. Então seria alguma coisa agora, no início de fevereiro, que aconteceria essa grande ofensiva russa, né? E a gente tem uma outra informação agora, que é a empresa de provedor de internet e de celular, né, a MKS, na região de Luhansk, anunciou que vai desligar o acesso à internet a partir do dia 11. E eles dão aqui a notícia de que foi uma decisão da corte do Ministério de Telecomunicações russo e coisa e tal, mas o mais provável é que eles tenham sido forçados a desligar a internet justamente para ocultar a movimentação das tropas. Mas, olha só, se isso daí, eles vão desligar a internet no dia 11, isso significa que a partir daí que vai começar a preparativa mais forte para essa ofensiva. Ou talvez a ofensiva também. Mas provavelmente alguns dias depois, né, vai ser o tempo do pessoal chegar, os soldados chegarem. Eles querem justamente evitar que os ucranianos tenham informações acerca do local onde estão os russos, né, para evitar os ataques de HIMARS, que certamente serão tentados pelos ucranianos, né? E então, por isso que eles querem desligar a internet ali da região, para o pessoal não ter acesso, não poder passar informação para os ucranianos. Será que vai funcionar ou não vai funcionar? Eu não sei não, hein? É capaz de eles conseguirem passar de outras formas essa informação para o pessoal lá, né? Porque, afinal, a Ucrânia conhece muito bem a região, então basta um ucraniano dar a informação por ligação de voz mesmo. Olha só, os russos estão aqui na esquina da rua tal com a rua tal, os ucranianos localizam lá no mapa e fazem o HIMARS do mesmo jeito, né? Enfim, agora isso dá uma data, né? Fevereiro, 11 de fevereiro seria a data a partir do que a Rússia deve fazer o ataque dela. Agora, se o ataque começa dia 11 e o Putin vai falar na Assembleia dia 20, me parece uma coisa muito apertada para ele conseguir algum sucesso aí. Talvez o grande anúncio que ele vai fazer no dia 20 é justamente do início dessa nova ofensiva. Aí faria sentido. A partir do dia 11, corta a internet, começa a preparação para a grande ofensiva. Dia 20, ele anuncia na Câmara a grande ofensiva e ela acontece, provavelmente, no dia 24, para marcar o aniversário da primeira ofensiva. E tal como a primeira, vai ser uma falha completa. Os russos vão acabar perdendo mais coisa ainda, né? Bom,
Vamos dar uma olhada aqui na linha de frente com o DefMon para ver se tem mais algum detalhe que ficou faltando aqui. Como a gente explicou, o solo está planejado de congelar em mais alguns dias. Não, aqui é Melitopol. Melitopol é um pouco mais crente. Mas aqui em Kriminá, as temperaturas estão caindo. Também deve começar a congelar solo mais adiante um pouquinho. E aqui na área de Svatov, eles repeliram ataque novamente em Novoselivka. Então, mais uma tentativa russa de avanço aqui. Esse fronte está parado. Os ucranianos avançaram um pouco aqui em Kuzemivka, Novoselivka, mas desde então não tem nenhuma grande mudança, né? Em Kriminá, os ucranianos repeliram ataque na área de Nevsky, Ploshanka, Chervonopopivka, Dibrova, Kuzmine. E aqui repara como são muitos ataques e, segundo as informações que a gente tem, foram ataques significativos. Não foram pequenos grupos de teste, de reconhecimento, não. Foram ataques significativos. Pode ser que a gente esteja vendo aqui já o início da tal ofensiva aqui em Kriminá. É uma possibilidade, tá, gente? Esse tipo de coisa assim... Pode ser que o Putin anuncie no dia 20 a ofensiva, mas do ponto de vista militar faz muito mais sentido você fazer essas ofensivas sem anunciar mesmo, sem falar nada. Começa a botar carga ali, né? Então os russos tentaram avançar bastante aqui, mas aparentemente não conseguiram. O DefMon coloca aqui, ó, não está claro se esses ataques ainda são pequenos ataques de prova, né, de teste, ou se já são realmente ataques reais. Mas a gente tem a informação de outros comentaristas que sim são ataques já fortes aqui nessa região, né? Ele está dizendo aqui que a 76ª divisão do VDV, né, que está localizada aqui nessa região, estão recentemente treinando os mobilizados que estão chegando para compor as unidades deles, né? Então essas operações de reconhecimento são muito usadas também para treinar os mobilizados, para dar alguma experiência de guerra com eles, né? Eles perderam muitas tropas próximo a Kiev e também a Izio, né? E aqui ele fala uma outra coisa, que os ucranianos falaram que houve bombardeio em Pischani. Pischani, essa cidade aqui, ó, é já depois desse rio aqui, o rio Kraha, né? Então repara que Pischani, né? Aqui nesse mapa aparece ainda como nas mãos dos russos, né? Os ucranianos estariam aqui em Chervonopopivka, mas aqui em Pischani estaria ainda na região com os russos. Isso é muito importante porque a travessia desse rio é um dos elementos que pode ajudar muito os ucranianos. Se os ucranianos já estão desse lado de cá, fica muito mais fácil para eles tomarem Zitlivka e chegarem aqui por trás de Kriminá, ameaçando Kriminá pelo norte, né? Mas não dá para ser claro aqui. Às vezes o pessoal coloca que houve bombardeio russo nessa região, mas na verdade é próximo, pode estar se referindo a Chervonopopivka e não a Pischani propriamente dita, né? Enfim, estamos com essa incerteza aqui. Além disso, o exército ucraniano repeliu ataques na área de Bilororivka, a gente viu, né? Os russos acharam que já tinham tomado a Bilororivka e nada, e também Spirny, que é mais aqui embaixo um pouquinho. Aqui ele fala de Voledar, dizendo que os ucranianos repeliram ataques em Bilororivka, essa aqui é outra Bilororivka, a Vasyukivka e Blahodatne e Krasnahora, ou seja, conseguiram segurar mais um monte de coisa aqui, lembrando que Blahodatne, a maior parte do vilarejo lá já está na mão dos russos, mas eles ainda conseguiram segurar aqui, provavelmente nos arredores da cidade, né? E as forças russas capturaram Sako Ivantset e Mikolaivka, que são pequenos vilarejos de 30 e poucas casas aqui, segundo eles, né? Aqui está o grupo Wagner em Mikolaivka, dá para ver que é bem pequeno aqui, né? Os caras botam instrumento por causa do Wagner. Alguém avisa eles que as orquestras do Wagner não tinham violão. Em Bakhmut, propriamente dita, o exército ucraniano repeliu vários ataques ali na área e também em Klishivka. Klishivka, os ucranianos ainda têm posições aqui nessa região, ainda estão mantendo os russos sob controle aqui, né? A cidade de Klishivka em si já caiu, já está na mão dos russos. As forças russas não tomaram controle sobre as linhas de comunicação, né? Essas estradas aqui, a T0504, a M03 e a O0506, essa do meio aqui. E estão fazendo pequenos ganhos incrementais e, lógico, tem muita luta na região, isso daí a gente já está sabendo.
Aqui o Defmon também fala sobre os russos, falando que não, o problema é o tempo, né? O clima tá ruim, coisa e tal. E ele faz a mesma brincadeira com o pessoal. Enfim, não teve mudança no resto da linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a informação que a gente já deu ontem, que o Putin ordenou que seja tomado todo Donetsk e Luhansk até março de 2023. Pouco provável que consigam. E aqui ele fala também sobre as autoridades russas que bloquearam a internet na região de Luhansk, talvez como parte da preparação aí para esse ataque, né? E Putin talvez tenha superestimado a capacidade militar russa novamente. Ou seja, ele de novo vai dar com os burros na água nessa ofensiva agora também, né? Bom, uma coisa curiosa foi replicada por várias pessoas. Os russos botaram uma rede de camuflagem em cima aqui do Pantsir, que está no alto dos prédios lá na Rússia, né? Lembra que a gente explicou que os russos botaram esses... Pantsir é um veículo de defesa antiaéreo, né? Para evitar drones e mesmo mísseis, né? É curioso usar isso no alto de um prédio, porque ele é um sistema móvel, um sistema que é para ser deslocado mesmo. Existem sistemas fixos para esse tipo de coisa, mas enfim, acho que os russos não têm, botaram esse aí mesmo no alto do prédio, e aí camuflaram com uma rede verde. Um prédio que é um branco ou bege, sei lá, cor de areia aqui. O problema é que a rede ficou ainda mais visível no final das contas, né? Será que isso daqui é burrice dos caras? Bom, certamente é burrice dos caras, mas tem um motivo para isso, tá? Aqueles pequenos drones kamikazes, eles costumam ficar presos nessas redes. Então, a gente não está falando de drones grandes, os drones grandes que seriam o objetivo desse sistema aqui derrubar, né, ele evidentemente vai tentar derrubar. Mas aqueles drones pequenos, como o Switchblade e outros drones pequenos, eles têm uma carga menor e poderiam ser usados exatamente para desabilitar uma arma como essa e assim deixar passar um drone grande. E essas redes, esses drones pequenos, eles costumam ficar presos nessa rede e não conseguem atingir a arma em si, né? Os ucranianos têm usado muito isso também, botar redes em cima de peças de artilharia, em cima de outras unidades, justamente para, no caso desses pequenos drones, os drones ficam presos nessa rede e não atingem, né? É lógico, podiam ter colocado uma redezinha amarelada, né? Faria muito mais sentido. Será que um exército russo não tem uma camuflagem bege? Eles estavam lutando na Síria até pouco tempo atrás, não é possível que não tenha, né? Mas, enfim, esse deve ser o motivo dessa rede aqui nesse dispositivo, né? E também não deixa de ser curioso que boa parte do equipamento está fora disso, então se o pessoal direcionar o Switchblade direitinho, não vai ter como proteger, não. Bom, aqui o David Helms, ele fala sobre a operação de Nova Kakhovka, e só reforçando aquilo que a gente já falou, que os russos estão reduzindo o volume do reservatório para um nível muito abaixo, e eles estão fazendo isso de propósito. Ele mostra aqui como é que foi o planejamento de abertura de comporta. Eles estão propositalmente esvaziando o reservatório, né? Uma hipótese seria que o próprio dano que eles causaram aqui nas comportas, quando explodiram essa parte aqui da ponte, teria causado o vazamento e, com isso, o rebaixamento do nível do coisa. Segundo ele, não é isso. Os russos têm aberto comportas com frequência muito maior do que o necessário, justamente isso que está causando o esvaziamento do reservatório, né? Essas comportas ficaram danificadas, elas estão vazando um pouco além do que deveriam, sim, mas não é esse o grande problema, no final das contas, são as ações diretas deles lá, né? Bom, saiu uma notícia ontem num jornal alemão dizendo que, agora eu não sei se foi no alemão ou foi austríaco, dizendo que um grupo da CIA teria viajado para Moscou e oferecido Putin um tratado de paz, em que ele oferecido a Putin que ele ficaria com parte dos territórios para encerrar a guerra e coisa e tal. E eu achei isso pouco provável, e agora parece que foi desmentido. A CIA não viajou ninguém secretamente para Moscou para fazer nada disso. O que pode ter havido aquele outro processo de paz que a gente falou lá atrás, que provavelmente foi o Erdogan
que fez aquilo, que era aquela ideia de fazer a coisa faseada, né? A Rússia voltaria para as linhas do dia 24 de fevereiro, em troca disso continuaria com a Crimeia e Donbás por 7 anos, e depois essas áreas voltariam à Ucrânia, e a Ucrânia entraria para a OTAN como forma de garantia que a Rússia não iria tentar avançar de novo. Esse outro plano de paz me pareceu até uma coisa um pouco mais razoável, não gostei dele também, mas trocar território por paz a Ucrânia não vai aceitar. E agora também já ficou claro que não tem essa, né? Provavelmente foi mais mentira russa. Nesses últimos 2 dias, a Ursula von der Leyen está em Kiev fazendo uma série de negociações com vários ministros e com Zelensky lá na Ucrânia, né? O que tem de curioso dessa história é que ela está há vários dias lá. Ou seja, normalmente os emissários e presidentes de países iam até Kiev, faziam a visita e coisa e tal, e iriam embora para não ter o risco, né, de bombardeio e coisa e tal. E ela dessa vez ficou, parece que 3 dias lá para conversar com as autoridades ucranianas sobre a questão da energia, né, de investimentos em energia para contrapor aqueles ataques absurdos russos à infraestrutura ucraniana, né? Uma outra excelente notícia, os militares ucranianos estão conseguindo até avançar na agenda lá, no treinamento dos sistemas Patriot. Estão aprendendo mais rápido do que esperado a usar os sistemas Patriot, e eles já vão ser capazes de trabalhar esses sistemas complexos através desse programa acelerado lá nos Estados Unidos em poucas semanas. Isso é impressionante, tá? Esses sistemas são sistemas muito complexos, não é fácil de você operar, e eu imaginava que levariam alguns meses, né? Isso tudo começou em dezembro, na verdade, mas na verdade os primeiros soldados, a primeira turma, né, parece que foram 80 militares ucranianos, a primeira turma, que foi lá para os Estados Unidos para aprender, começou no início de janeiro, né? E eu imaginei que ia levar alguns meses para isso tá ok. Segundo eles estão dizendo aqui, talvez em semanas eles já possam levar um sistema Patriot para a Ucrânia. Isso eu acho que é uma coisa muito positiva, porque a gente está vendo, volta e meia, os russos fazendo exercício com o MiG-31K e aquele míssil Kinzhal deles, que é aquele míssil supostamente hipersônico. Não chega a ser um míssil hipersônico de verdade, mas é um míssil muito rápido e os ucranianos não têm como derrubar ele neste momento. Então, seria muito bom ter um Patriot, porque o Patriot pode ser que consiga derrubar esse tipo de míssil, não é certeza ainda, né? Aliás, esse é um dos motivos que certamente os ucranianos querem testar o sistema para ver exatamente como é que ele se comporta com um míssil desse tipo. Se os russos estão treinando tanto com esse avião lá e com esse míssil lá em Belarus, pode ser que eles estejam planejando usar esse míssil como parte dessa possível ofensiva deles agora em fevereiro ou março, né? Bom, o Irã e a Rússia integraram seus sistemas bancários para evitar ter que usar o SWIFT para transitar dinheiro entre eles, né? É aquele negócio, né? É o que resta para a Rússia. Tem um vídeo bem legal que vai sair no Visão Libertária, deve sair por esses dias aí, sobre o destino da Rússia. Se a Rússia vai virar uma Cuba, vai virar uma Coreia do Norte ou vai virar um Irã, né? Todas as possibilidades estão abertas aí. É bem curioso que, né, estejam fazendo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.